Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 700. Dragão conhece esposas. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Rouxinol. HMM. Você votou, Vic. A Ana, que tinha acabado de entrar na sala, falou. Eu disse que voltaria em breve. Victor riu enquanto acariciava o longo cabelo violeta escuro de uma mulher. A mulher com a cabeça no colo de Victor abriu os olhos e olhou para Ana. Quando Ana viu os olhos da mulher, ela inconscientemente estremeceu e congelou como um cervo nos faróis. O que é isso? O medo instintivo percorreu todo o seu corpo. Era o mesmo medo que um herbívoro tinha diante de um predador. Atrás daqueles olhos violeta com pupilas estreitas, um ser aterrorizante espreitava. A mulher cheirou o ar e virou-se para Victor, sua esposa. Não, ela é minha mãe. Ah, então é por isso que ela cheira como você. De fato. A mulher não fez mais nada. Ela apenas ficou mais confortável na coxa de Victor e ignorou Ana. Ana caiu sentada no chão e olhou para a garota com olhos desconfiados. Sua respiração era difícil e ela suava profusamente. Victor apenas observou isso com olhos divertidos. Desde o início, ele não interferiu no que estava acontecendo com sua mãe porque a mulher apoiada em sua coxa não havia feito absolutamente nada. O que Ana acabara de vivenciar era uma reação normal ao se deparar com um ser considerado o pináculo da existência. Mesmo os demônios e os generais de Victor reagiram de forma semelhante ao conhecer a mulher. Antes de sua conexão, Zaladrak já era uma existência formidável. Agora que eles estavam juntos, ela se tornou ainda mais assustadora a ponto de sua presença afetar todos aqueles que não eram fortes o suficiente. No inferno, apenas Lilith e ele poderiam ficar diante de Zaladrak sem sentir nada. Até os antigos demônios Zal e Abu estremeceram diante dela. Esse foi um dos motivos de Victor também não interferir. Ele queria que todos se acostumassem com a presença de Zaladrak. Victor previu que, assim como Kaguya, a fêmea do dragão dificilmente sairia de seu lado. Ela era muito protetora. Não que Victor estivesse reclamando. Na verdade, ele preferia assim. Que quem é ela, Vic? Dragão demônio, Zaladrak Zelvnur. Zalzala, hã? Zaladrak grunhiu quando ouviu seu nome ser pronunciado incorretamente. Victor riu divertido. Eu disse que seu nome era um trava-língua. Zaladrak apenas bufou e virou o rosto, ignorando Victor. Espera. Um dragão? Victor levantou uma sobrancelha para Ana. Você não recebeu o relatório da batalha. Há um relatório. Por que eu não sabia disso? Bem, acho que é minha culpa. Tenho estado muito ocupado com minhas esposas. Victor colocou a mão no bolso e tirou uma bolsa preta. Ele abriu a bolsa e tirou uma pequena esfera de várias cores. Skatashi, Natasia, Afrodite e Kaguya disponibilizaram suas memórias do evento para as bruxas sob nosso comando, e fizemos um relatório de batalha. Aqui. Ana se levantou do chão e pegou a esfera. Como você aprendeu? Basta colocar sua energia dentro e o orbe fará o resto. Ana assentiu e fez o que Victor disse. Logo uma tela apareceu diante dela e ela começou a assistir à luta. Nesse momento, a porta se abriu e várias mulheres entraram. Liderando o grupo estava Skatashi, seguido por Afrodite, Jeanne e Morgana, as quatro mulheres com sorrisos radiantes em seus rostos. Eles estavam todos em roupas casuais feitas para ficar em casa. Querido. Morgana não perdeu tempo e se jogou no corpo de Victor enquanto o abraçava. Por que você não estava na cama? Eu ainda queria mais. Você é tão insaciável, minha sucubus. Victor riu enquanto acariciava sua cabeça. Para responder à sua pergunta, mesmo que queiramos passar vários anos apenas nos entregando ao prazer, isso não é saudável. Sem mencionar que temos nossas responsabilidades. Eu sei, mas... Além disso, há quanto tempo você não fala com suas filhas? Ah! Morgana arregalou os olhos. Você se esqueceu completamente deles, não foi? Morgana virou o rosto quando uma cor saudável de vermelho se espalhou por suas bochechas. Era bastante óbvio que essa pergunta não precisava de uma resposta. Sua reação foi suficiente.
Scatacha esqueceu suas filhas também. Se você não percebeu pelas ruivas extras na sala, eu estive ao lado das minhas filhas o tempo todo. Scatacha revirou os olhos enquanto se aproximava de Victor. Ela se inclinou um pouco e beijou Victor suavemente na boca. Victor ficou levemente surpreso com essa demonstração de afeto. Normalmente, ela apenas sentava e ficava longe, mas essa foi uma surpresa bem-vinda. Não se esqueça de compensar minhas filhas, Vic. Claro. Mesmo que tenha sido uma decisão motivada por minhas frustrações, não vou me esquivar da minha responsabilidade. Bom. Scatacha assentiu com satisfação e virou o corpo com um balanço saudável nos quadris que obviamente atraiu Victor. Esta mulher será a minha ruína um dia. Victor riu internamente. Logo ela se sentou no sofá e esticou o corpo. Ela ainda se sentia muito sonolenta. Além disso, não se esqueça de Mizuki, Leona, Rose, Eleonor, Aruna e Natalia. Elas também foram jogadas nessa situação. Jeanne falou enquanto pegava alguns documentos. Ela se aproximou de Victor, beijou-o delicadamente nos lábios e foi olhar os documentos. Claro, eu também não esqueci de você, Morgana. Um pequeno e gentil sorriso apareceu no rosto de Jeanne, e uma risada baixa e melodiosa escapou de sua garganta. Você não precisa se preocupar com isso, Vic. Infelizmente, isso é algo sobre o qual você não tem voz. Oh, por que não? Porque eu decidi que iria estragar todos vocês. Só não nos estrague muito. Apesar de sua voz de desaprovação, ela não conseguiu esconder seu sorriso encantado. Isso é algo que não posso prometer. Afrodite se aproximou de Victor. Ela puxou Morgana para longe e abraçou seu agora vago lado direito. Agora que estou mais livre, quero mimar todo mundo e tratá-lo como minhas férias. Isso é bom. Desde que você entrou no mundo sobrenatural, você não fez nada além de trabalhar. Um sorriso amoroso se espalhou pelo rosto perfeito de Afrodite, e Victor sorriu gentilmente quando viu o coração em seus olhos. Sua divindade do amor foi maior do que nunca. Ele beijou sua bochecha. Você está satisfeito, minha deusa? Estou satisfeito. Por enquanto. Tão insaciável, minha deusa do amor. Victor riu. Você realmente tem que mimar Roshani. Se não fosse por ela, até você morreria lidando com tantas mulheres com uma resistência tão impressionante. Você não tem ideia do quanto eu mimo essa mulher. Victor riu internamente. Se eu, Morgana, Scatacha e especialmente Jeanne não podemos enxugar você, provavelmente ninguém pode. Bem, sempre podemos testar essa teoria, não podemos? Afrodite sorriu amorosamente e beijou Victor apaixonadamente. Mesmo absorta em assistir à batalha que estava acontecendo, Ana ainda estava com os ouvidos na conversa das meninas com Victor, e esse assunto em particular chamou sua atenção. O que você quer dizer com especialmente Jeanne? Afrodite. Afrodite parou de beijar Victor e olhou para seu amigo de longa data. Então, vendo sua aparência muito melhor e mais confiante do que no passado, ela sorriu. Vamos apenas dizer que talvez no futuro eu perca o título de deusa mais apaixonada para Jeanne. Ana abriu os olhos em estado de choque e olhou para Jeanne, que estava escondendo o rosto nos papéis. Ela pode parecer uma santa imaculada, mas no quarto ela supera facilmente Afrodite, Morgana, Violette e Natásia em devassidão. Morgana. Jeanne gritou de vergonha. O quê? Estou apenas cuspindo fatos. Eles dizem que é com os quietos que você tem que cuidar. E eu vi a teoria se provar 3 vezes naquela sala. Uma com Jeanne, outro com Pepper e por último com Aruna, completou Scatacha. Ana olhou para Jeanne com um olhar incrédulo. Uau, minha reputação. Jeanne resmungou. Você não se preocupou com sua reputação enquanto montava Victor até que seu útero estivesse completamente cheio. Afrodite bufou, então acrescentou em uma imitação perfeita de Jeanne, como ela foi. Assim. Eu quero mais. Por favor, encha meu útero. Goze nos meus seios. Me bagunce completamente. Agarre-me pelo meu cabelo e me bata com mais força, mais forte. Mais, mais,
Ela ia continuar falando, mas rapidamente se esquivou de um livro jogado em seu rosto por uma Jeanne muito envergonhada. Afrodite. Risadas divertidas irromperam pela sala. Ana olhou para tudo isso incrédula e um pouco envergonhada também, depois de ouvir toda essa conversa suja. Ela não queria saber da extraordinária vida sexual do filho. Mesmo tendo muita curiosidade, foi um ano de sexo sem parar, afinal. Não. Ela não queria saber. Outra risada ecoou quando as pessoas viram a expressão de Ana, que era quase exatamente como a de Jeanne. De repente, a porta foi aberta com violência, o que atraiu a atenção de todos. Logo eles viram Nero, seguido por Opis, segurando um gato gordo em seus braços. O gato lutou para sair, mas estava obviamente impotente diante da força de Opis. Mesmo que ela fosse uma criança, ela ainda era uma criança vampira, uma com o sangue de um progenitor correndo em suas veias. Ela não era normal. Pai! Os dois gritaram simultaneamente, mas pararam quando viram uma mulher desconhecida deitada com a cabeça no colo do pai. Opis e Nero estreitaram os olhos quando sentiram o perigo instintivo daquela mulher. Então, quando a mulher abriu os olhos, e aqueles olhos violetas familiares os encararam, aquele instinto de perigo aumentou ainda mais. Minhas filhas, senti saudades de vocês. A sensação de perigo dos dois desapareceu quando ouviram a voz de Victor. Eles tinham total confiança em Victor e sabiam que nada iria acontecer com eles enquanto Victor estivesse aqui. Infelizmente, isso não foi o mesmo para Zack como quando ele viu a garota, e quando ela olhou para ele, o gato literalmente congelou e pareceu ficar completamente pálido como uma tela em branco, apesar de estar coberto de pelos. Logo os olhos do gato rolaram para dentro do crânio e ele desmaiou. Merda, Zack. Zack. Victor se levantou de onde estava e se aproximou de seu gato. Ele pegou o gato nos braços e viu que ele estava completamente bem. Zaladrak rosnou de aborrecimento e então se sentou normalmente. Quando ela fez isso, as asas que antes estavam enroladas atrás dela se abriram, mostrando uma pequena fração da majestade dos dragões. Isso chamou a atenção de todos para a mulher, e eles olharam com curiosidade para as asas da garota, mas aqueles que a tinham visto antes, como Afrodite e Scatache, os ignoraram depois. Victor sentou no chão e colocou Opis em sua perna esquerda. Ele então colocou Zack no colo de Opis enquanto colocava Nero em sua perna direita. Estou feliz que Zack esteja bem, embora ele esteja mais gordo do que antes. Ele é muito mimado na mansão. Ana lembrou Victor. Mas por que ele está com Opis e Nero? Quando eu vi Zack andando por aí, eu não conseguia mais tirá-lo da minha cabeça. Então agora, eu arrasto para todo lugar. Opis meio que foi pega no caminho. Nero explicou. Victor não sabia se ria divertido ou olhava a filha incrédulo. Só não exagere. Ele ainda é apenas um gato normal. Eu sinceramente duvido disso, padre. Ah? O que você quer dizer? Ele é muito inteligente para um gato normal. Zack esperto. Bom menino. Opis esfregou a barriga de Zack. Pelo que me lembro, ele sempre foi tão inteligente. Ah? Então ele sabia escrever mesmo quando você era pequeno. Com licença. Victor olhou para Nero incrédulo. Olhe, padre, isso foi escrito por Zack. Nero tirou um pedaço de papel do bolso e entregou a Victor. Victor abriu o papel e viu o bilhete dizendo, comida, agora. Em inglês perfeito. Tinha até a pontuação correta. O gato é mais inteligente que a maioria dos adolescentes humanos, o que não é muito difícil. Vamos encarar. Essa observação rendeu algumas risadas divertidas de Victor, mas ele parou quando percebeu algo. Mãe, há quanto tempo temos Zack? Eu ganhei quando você era um bebê. E ele era um pouco grande também. Mas, se eu estiver certo, então já se passaram 20 anos? Impossível. Como ele ainda está vivo, então. A média de vida de um gato é de 12 a 18 anos. Zack supera isso facilmente. Victor respondeu. As mulheres olharam para o gato com curiosidade em seus rostos. Afrodite, Jeanne e até mesmo Scatache observaram, tentando encontrar algum indício de algo anormal,
Mas ele parecia apenas um gato gordo e fofo. Ok. Porque nada na nossa família é normal. Eu tinha uma amiga que acabou por ser uma deusa, uma conhecida que era ex-general dos lobisomens, e uma das minhas conhecidas era uma ex-caçadora. E agora o gato também não é normal. Ana gritou desesperada. Para ser honesto, ele não era normal desde o início, mas nós apenas ignoramos porque não queríamos pensar sobre isso. As meninas olharam para a porta e viram Leon, que parecia o irmão de Victor, só que menos bonito, com cabelos mais curtos que Victor e olhos vermelhos. Eles eram bastante parecidos, embora Leon não tivesse os detalhes do rosto de Victor que herdou de Ana. Pai, você realmente se parece comigo agora. Não deveria ser o contrário. Afinal, eu vim primeiro. Mas eu sou mais perfeito. Leon revirou os olhos, narcisismo no seu melhor traço HMM. O que é isso? Seus olhos mudaram. Pensei que ninguém fosse comentar sobre isso. Para ser honesto, nós simplesmente ignoramos. Foi fácil entender o que aconteceu quando olhamos para ela. Skatash apontou para Zaladrak, que estava olhando para Leon com olhos neutros. Quando Leon olhou para Zaladrak, ele estremeceu visivelmente e seu rosto ficou mais pálido do que o normal. A mulher, assim como todos aqueles que conviviam com seu filho, eram lindos, mas não era isso que o tornava assim. Em vez disso, foi a sensação de que ela deu a ele. Ela era perigosa. Mesmo que ela estivesse sentada lá sem fazer nada, ele podia sentir isso instintivamente. Ainda estou impressionado com a forma como todos os seres reagem a Zaladrak. Victor riu. Eu sou um dragão, Victor. Um dragão muito amado que tem uma companheira que já era muito forte quando fizemos nosso vínculo um com o outro. É normal que eles se sintam assim. Oh, isso é raro. Ela está se sentindo competitiva por causa das mulheres ao seu redor. Victor podia facilmente sentir ciúmes e posse dela, o que era esperado. Ela era um dragão, e os dragões eram seres muito possessivos por natureza. Ao contrário dos outros dragões medíocres que fazem contratos com seres de baixo nível, eu fiz um contrato com alguém mais forte do que eu. Como eu era o mais fraco quando o contrato foi feito, recebi a maioria das características do meu contratante. Por que disso? Minha forma original mudou muito, assim como meus olhos. Isso significa que Victor não tem nada além de um par de olhos mais bonitos? Perguntou Morgana. Incorreto. Os olhos de um dragão são especiais por natureza. Podemos ver o mundo como ele realmente é. E a maioria das minhas vantagens dracônicas como minhas escamas, controle de energia, instintos, capacidade pulmonar e meu coração foram recebidos por ele. Você tem dois corações agora, Vicky? Afrodite perguntou. Não é isso. Quando ela diz que recebi o coração dela, significa que meu coração foi fortalecido, tornando-se muito parecido com um dragão, não que foi substituído. O mesmo se aplica aos meus pulmões também. Simplificando, você pode pensar que meu interior está ficando mais forte do que antes e, graças a isso, posso liberar a respiração do dragão também. Essencialmente falando, você poderia dizer que ele é um dragão humanoide, acrescenta Zaladrak. O progenitor de vampiros e dragões, hein? Nada mal. Victor riu de brincadeira. Zaladrak olhou para Victor. Você não é um dragão, Victor. Para você se tornar um dragão, não é a carne que deve mudar, mas a alma. A alma de um dragão é o que contém tudo o que significa ser um dragão. Minha carne pode ser a de um humano fraco, mas se minha alma é de um dragão, eu ainda sou um dragão. Fufufu, eu sei disso. Lembre-se, eu sou uma espécie de especialista em almas. Milímetros. De certo modo, sou como Eleanor. Sou um vampiro nobre com as características de um dragão. Eleanor. Essa é uma de suas esposas. Ela tem as características de um dragão também? Sim, embora eu não saiba de que tipo. Só sei que nessa forma, ela tem fogo verde e pode controlar a gravidade ao seu redor. HMM. Eu sinto que já ouvi falar de um dragão assim no passado, mas não me lembro. Vendo que a conversa havia terminado, Leon falou, Victor, nós os encontramos.
A expressão de Victor ficou muito séria. Quem os encontrou primeiro? Odeio demons Vini disponibilizados para a perseguição. O sorriso de Victor cresceu. E as meninas conheciam muito bem aquele sorriso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 701. Uma pista que leva a velhos inimigos. O sorriso de Victor cresceu. E as meninas conheciam muito bem aquele sorriso. Victor, se importa em explicar? Skatashi pediu para o grupo. Quando absorvi Diablo e suas elites, recebi toneladas de memórias. Eu instantaneamente conheci todas as bases de Diablo no mundo humano e seus planos. Do jeito que você está dizendo. Você disse que tem todas as memórias de Diablo desde que ele existiu. Victor olhou para a mãe só aos eventos importantes. Mas sim. Você não está errado. Isso não é perigoso para você? Ana perguntou preocupada. Como pude acessar totalmente minha forma de progenitor? Minhas habilidades de progenitor ficaram mais fáceis para mim. Quando absorvo alguém, vejo todas as lembranças como se fosse um filme. A maioria das memórias é filtrada e permanece adormecida até que eu precise delas. É muito parecido com o mecanismo de pesquisa do Google. Quando sinto que preciso saber algo, as lembranças aparecem. Claro, também posso procurá-los ativamente, se necessário. Oh, que bom! Eu pensei que seria como Adonis. Ana suspirou. Ao contrário de Adonis, eu não me fundi com o diabo, apenas o absorvi. A fusão com o ser envolve muitos riscos e é algo que nunca mais farei. É muito perigoso. Victor não estava interessado em ter múltiplas personalidades dentro de seu corpo. Continuando. Quando voltei para o inferno, rapidamente convoquei meu general de guerra Vini. Enviei os demônios para essas bases e recuperei o que é nosso por direito. O ataque foi bem sucedido, mas, infelizmente, não consegui recuperar o ovo da criação, uma ferramenta que faria Diablo renascer completamente como um Nephilim. Pelas memórias de Diablo, sei que foi Asmodeus quem roubou essa ferramenta e, como ele é um espírito, é muito difícil de rastrear. Ovo da criação? Morgana perguntou com os olhos semicerrados. É uma ferramenta demoníaca feita de sangue, entranhas e almas. Uma criação maligna mesmo para os padrões demoníacos. Foi esse instrumento que ele usou para armazenar as almas que matou e usou essas almas para reviver demônios e até mesmo dar força a selecionados demônios. Esta ferramenta também serve como uma incubadora, através de um ritual profano que requer o coração do anjo mais justo, o coração do demônio mais maligno e o coração de um anjo de alto escalão que caiu em pecado e caiu. É criado um ritual que pode mudar a alma e a raça de um ser. O resultado final deste ritual é um Nephilim, um ser que quebra o equilíbrio. Ele não parecia tão forte, o Nephilim, quero dizer, Morgana falou. Isso foi porque ele cometeu um erro, explicou Skatashi e continuou quando a atenção de todos estava voltada para ela. Poder não é apenas quanta energia você tem. Se fosse apenas isso, Victor seria muito mais forte do que todos desde o início e nem precisaria de treinamento. O poder é tudo, desde técnica, instinto, energia e estado de espírito. Ao se tornar rapidamente um Nephilim, ele destruiu suas técnicas e instintos. Tudo o que restou foi o estado mental e energia. E isso não foi o suficiente para derrubar Victor, alguém que construiu seus alicerces da maneira certa. Como o meu amado mestre sempre diz, o básico é importante. E através dele que se constrói a força. Acrescentou Victor. Correto. Skatashi sorriu satisfeito. Não consegui encontrar o ovo da criação, mas não fiquei desapontado. Limpei a influência remanescente de Diablo de meus subordinados. Aprendi que, se vou destruir um inimigo, devo destruir até que não haja pontas soltas. Sem piedade, hein? Jeanne falou em um tom curioso, então assentiu com aprovação. Ótimo. Victor sorriu e continuou. Naquela batalha, eu também absorvi a maioria das elites demoníacas que lutavam por Diablo, e uma dessas pessoas era Baal. Baal estava entrando em contato com um grupo chamado New Dawn. New Dawn, isso é uma organização ou algo assim? Skatashi perguntou.
Eles são mais como um grupo de seres sobrenaturais que se uniram com muitos objetivos comuns. Um grupo cujos membros eram Niklaus Orseman, James, o ex-general dos caçadores, e o primeiro príncipe dos lobisomens, Fanir. As meninas estreitaram os olhos quando ouviram os nomes dos indivíduos. Velhos inimigos. Skatash declarou neutramente. Inimigos irritantes que apenas se escondem. Ana bufou. Ela estava por dentro do assunto envolvendo esses nomes, já que foram eles os responsáveis por atacar a residência dele quando ela vivia no mundo humano. Baal foi infiltrado no grupo Amando de Diablo para observá-los e, por meio dessas memórias, descobrir sua base. Deixe-me adivinhar, seus asseclas atacaram a base, mas estava vazia, disse Morgana. Correto. Eles são bastardos sorrateiros. Eles sabem como se esconder, ninguém pode negar isso. Skatash bufou. O problema é que eles sabem se esconder muito bem, e nem o Baal sabia tudo sobre eles. Eu poderia tentar a sorte com Agares. Aquele demônio estava encarregado de espionar o grupo também, mas o demônio também desapareceu como se não existia. Entender isso nos leva ao que meu pai disse agora há pouco. Você conseguiu encontrá-los. Uma base deles. O clã Blanc e os demônios estão de prontidão esperando por Victor. Ninguém perguntou por que Leon sabia disso. Afinal, para todos os efeitos, Oda era o mestre de Leon, assim como Hilda era o mestre de Ana. Se Oda incluiu Leon nos objetivos de Victor, é porque o mestre assassino achou que Leon era bom o suficiente para a tarefa. Você não disse que não ia trabalhar? Jeanne perguntou em um tom ligeiramente divertido. Eu não vou, mas não vou deixar alguém ameaçar minha família e ficar impune por muito tempo. Agora que tenho um rastro deles, não vou deixar que esfrie. Victor removeu o Neriopis de seu colo e deu um tapinha na cabeça de ambos enquanto se levantava. Por que tanta pressa? Quero dizer, você enfrentou o Rei Demônio, e você é o Rei do Inferno e um líder de uma facção crescente que tem vários seres muito poderosos. Eles são apenas vermes insignificantes, Morgana perguntou. Não subestime seus inimigos, Morgana, Victor declarou neutramente. Mesmo quando um leão vai atrás de um coelho, ele usa toda a sua força. Esse pensamento pode levar à ruína. Não os estou subestimando. Só estou dizendo que você não precisa se mover pessoalmente para atacá-los. Você é um rei, Victor. Deixe seus subordinados lidarem com isso. Antes de ser rei, sou o homem responsável pela minha família. Eles atacaram minha família, e ninguém vai fazer isso e sair impune. Vou destruí-los, mesmo que tenha que usar todos os demônios do inferno para fazer isso. Este assunto é uma alta prioridade para mim. Todos na sala, exceto Zaladrak, sorriram de satisfação quando ouviram o que Victor disse. Mesmo sendo rei, Victor ainda é Victor. Ele não mudou. Ótimo. Afrodite riu interiormente. Sem falar que pode parecer que esse grupo não é perigoso, mas isso seria uma especulação muito incorreta. Thomas é um excelente cientista, possivelmente um gênio em seu ofício. Ele era o homem capaz de criar híbridos humanos vampiros defeituosos, e agora que ele tem ainda mais apoio de aliados influentes, quem sabe que criação mórbida aquele homem inventou. Sem mencionar que Niklaus foi responsável pelo sofrimento direto de minha filha. Enquanto eu viver, ele não terá o prazer de sentir o resto da morte. Acredite em mim quando digo que há sofrimento pior do que apenas morrer. Nero estremeceu ligeiramente. Lembranças ruins começaram a aparecer em sua visão, mas desapareceram como o vento quando Victor acariciou sua cabeça. Olhando para o pai e o sorriso gentil em seu rosto, ela sorriu gentilmente. Niklaus tinha Nero. O que significa que ele tem o sangue de um híbrido. Jeanne estreitou os olhos. Sangue que é extremamente tóxico para nobres vampiros e lobisomens se manuseado corretamente. Você se lembra do ato final de Theo? Sim, Vlad tentou esconder, mas não conseguiu completamente. Skatash falou. Então ela abriu um pouco os olhos ao perceber o que Victor havia dito. Eles foram capazes de criar algo que prejudicou um progenitor tão antigo quanto Vlad. Lembre-se do que aconteceu com Michael e Gabriel. Como eles poderiam esquecer isso?
Não é todo dia que você vê um anjo caindo. Com apenas uma bala de puro miasma, Gabriel se tornou um anjo caído. E pelas memórias de Diablo, James e Asmodeus trabalharam juntos várias vezes no passado. Então é justo prever que James também tem essa pesquisa em mãos. E eu nem quero pensar no que ele vai tentar criar com isso. Sem mencionar, isso é tudo que sabemos, que James pode ter muito mais armas escondidas. Aquele homem não tem moral. O mesmo se aplica a Niklaus, que, de acordo com minha amada filha, ainda pode estar na posse de um lobisomem, vampiro híbrido. As meninas olharam para Nero, e a adolescente estremeceu um pouco com os olhares das mulheres. Então ela segurou a mão de Victor com mais força. Ela odiava se sentir fraca apenas com a menção de seu passado, mas era um trauma muito difícil de esquecer. Ela teria reagido muito pior no passado, e foi apenas graças à presença de Victor, Ruby, Ana e Opis que ela estava melhorando. Essa é a informação correta. Jeanne perguntou cuidadosamente com um tom gentil, não querendo que Nero se sentisse mal. Sim, algo que Nero me disse quando se sentiu à vontade para falar sobre o passado. Não pergunte muito, a menos que ela queira falar com você sobre isso. Mesmo entre sua família, apenas Victor e Ruby sabiam totalmente sobre o passado de Nero, e Victor não queria trair essa confiança. Se Nero quisesse falar, ela o faria. Esse é o direito dela como alguém que sofreu tudo isso. Eu entendo o perigo agora. Scartache se levantou, assim como Morgana e Jeanne. Vamos matá-los, disse Morgana. Deixe-me absorvê-los para obter suas informações. Não gosto de andar às cegas e sinto que isso não é tão simples quanto parece. Vic, eles têm algo que pode matar uma população inteira de vampiros nobres. Eles basicamente têm uma arma bioterrorista em sua posse. Como isso pode ficar mais complicado? Jeanne falou. Pode piorar, acredite em mim. O que você quer dizer? Scartache perguntou. Baal viu James e Niklaus se encontrando com os mensageiros dos deuses anciões várias vezes. Eles conversaram muito quando Baal não estava lá. Porra! Jeanne exclamou. Eu nem quero pensar no que eles podem fazer, mas suas mãos na forma de criar monstros dos Elder Gods. Não acho que eles seriam tolos em dar sua maior arma ao inimigo. Afinal, qualquer coisa que não seja sua própria população é seu inimigo. Mas não é impossível pensar que New Dawn tem um bom entendimento dos aspectos negativos dos monstros, como o veneno de monstros que podem prejudicar todos aqueles que não são do clã Adasté. O veneno do híbrido e o veneno do monstro, duas armas mortais nas mãos de nossos inimigos. Esqueci uma coisa, Jeanne perguntou um pouco sarcasticamente. Ela não gostou nem um pouco do cenário que Victor estava pintando. Lembre-se que a tecnologia que os nativos Nightingale usam é desconhecida para nós. Se os mensageiros dos Elder Gods estão fazendo negócios com eles, é seguro supor que eles possuem várias outras maneiras de nos matar. Ótimo. Simplesmente ótimo. Morgana revirou os olhos. Sem mencionar que eles podem ter outros apoiadores que não conhecemos. Isso pode ser especulação, mas também pode ser verdade. Você entende agora que estamos andando cegamente Eu também não gosto disso. Scartache falou. Como eles têm tanto apoio. Ana resmungou. Interesses mútuos. Muitos seres odeiam vampiros nobres, principalmente Victor e o próprio Vlad, que tem muitos inimigos que fez no passado. Scartache respondeu. Eles são muito covardes para enfrentar Victor de frente. Mas isso não significa que não possam fazer isso nos bastidores. Seria muito presunçoso dizer que esses indivíduos estão nos mirando especificamente. Os Elder Gods provavelmente querem que toda a raça de vampiros seja extinta, e os objetivos de James são desconhecidos. Teoricamente, ele não teria mais que se envolver comigo, já que ele não é mais um membro da Inquisição. E Niklaus? O homem é um completo mistério também. Não importa. Eles são nossos inimigos, e o único bom inimigo é um inimigo morto. Morgana bufou. Sim, eu concordo com você. Mas eu não seria um bom rei se ignorasse o que motiva meus inimigos. Se eu tiver uma ideia do que eles querem, posso trabalhar nisso para armar uma armadilha, mas até agora, não sabe-se o que eles querem.
Nem mesmo Baal ou Diablo. A informação também é uma forma de poder. Com ela, o ritmo da guerra pode mudar completamente. Skatashi acrescentou, claramente aprovando o processo de pensamento de Victor. Roxana. Um flash de luz vermelha apareceu e logo Roxane estava na sala. Ei, ei. Você ligou, querida. Está ocupado? HMM. Eu estava. Mas eu sempre tenho tempo para você, querida. Você precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso usar o Big. Posso pegá-lo emprestado? O sorriso de Roxane tornou-se predatório. Claro. Roxane se aproximou de Victor e o beijou apaixonadamente. Então se separou, deixando uma ponte de saliva que uniu seus lábios. Agora, você pode ligar para ele quando quiser. Você só queria fazer isso, não é? Victor perguntou com um pequeno sorriso no rosto. O que está errado? Ela perguntou com um sorriso presunçoso. Você me vê reclamando. Bom. Ela assentiu, satisfeita. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu volto ao meu trabalho. Roxane desapareceu em um sinal vermelho. Eu irei junto com Skatashi, Morgana e Jeanne. Zaladrak, você fica. Proteção, eu suponho. Correto. Com Afrodite aqui, a possibilidade de alguém entrar sorrateiramente é baixa, mas não quero arriscar caso alguém com Magares esteja por aí. Como você mesmo disse, você e eu somos os únicos que podem ver o mundo como ele realmente é. Com você por perto, a chance de alguém com Magares ou Asmodeus passar despercebida é muito baixa. GRR. Ela rosnou um pouco, fogo azul com tons violetas saindo de sua boca, seus dentes ficando mais afiados. Não gosto disso, quero ir com você, mas vou obedecer. Cuide deles para mim, Zaladrak. O rosto de Zaladrak voltou ao neutro quando ela sentiu as emoções de Victor naquela declaração. Então ela acenou com a cabeça com uma expressão neutra, mas resoluta. Afrodite observou essa troca com um sorriso divertido. Como alguém com uma conexão semelhante a Victor, ela podia sentir claramente as emoções que Victor estava transmitindo a Zaladrak. Nós vamos agora. E quando eu voltar, eu vou brincar com vocês, ok? Ele disse ao piscineiro. As garotas que estavam emburradas mostravam grandes sorrisos satisfeitos. Papai vai nos treinar? Perguntou o Pis. Claro. E ai. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 702, Fé. Noite. No céu do Triângulo das Bermudas, 5 seres estavam parados acima das nuvens, olhando para o mar com expressões visivelmente confusas. Oda, você tem certeza que este é o local correto? Skatashi perguntou. Sim, olhe. Oda apontou para um ponto e, enquanto o grupo olhava para ele, eles viram um avião de carga. O grupo continuou olhando para o avião até que de repente ele desapareceu no ar. Exclamou Morgana. Uma barreira. Errado, uma dimensão de bolso. Jeanne estreitou os olhos. Correto. Oda assentiu. Como você conseguiu encontrar este local? Os demônios a serviço do rei são muito competentes, e rastrearam a localização de acordo com os dados obtidos nas invasões das últimas bases. O grupo olhou para Victor, que estava olhando para baixo com seus olhos dracônicos brilhando levemente em violeta. Sentindo os olhares do grupo, Victor explicou. Os demônios que Vini disponibilizou fazem parte de uma raça específica de demônios vindos da seção do inferno onde é pura escuridão. Eles são muito proficientes em rastrear e, com a ajuda de Oda, foi apenas uma questão de tempo até que eles os encontrassem. Mas eu não esperava que eles tivessem uma base escondida em outra dimensão. Você conseguiu o apoio dos demônios do desespero? Morgana perguntou incrédula. Eu tenho apoio de todos os demônios, Morgana. Você realmente unificou o inferno. Incrível. Os olhos de Morgana brilharam com um brilho de genuína admiração. Unificar o inferno era algo que nem mesmo Lúcifer havia conseguido. Sim, ele era o rei de todos, mas dificilmente alguém o apoiava por conta própria. Afinal, no final das contas, os demônios agiam apenas por interesse próprio. Eu realmente quero ver o novo inferno que você construiu, falou Morgana.
Enquanto você puder resistir ao miasma do inferno, eu o levarei até lá, mas se não, você terá que esperar que meu povo e eu construamos algo que ajude os visitantes do inferno a caminhar sem problemas pelas 3 cidades. Eu construí 3 cidades. Você construiu cidades? Sim, a última vez que verifiquei, a população de Alexandria era de quase 100 milhões e acho que Abaddon deve ter mais cidadãos. Estamos sempre expandindo e, eventualmente, a população ficará tão grande que chamá-los de cidades será enganoso. Cidades do tamanho de um grande país serão uma explicação melhor. Acho que a previsão é que em menos de 1000 anos, a população das cidades será de 30 bilhões de seres, totalizando mais de 80% do inferno. Mesmo com 2 guerras, uma provocada por Diablos e outra provocada por Victor, a população de demônios era simplesmente ridícula, e essa população aumentava cada vez mais com o tempo. Victor acha que em menos de 50 mil anos demoníacos, a população do inferno chegará a 100 bilhões. Claro, isso se não houver guerras internas ou externas que reduzam essa população. A razão pela qual havia tantos demônios era bem simples: pecado. É mais fácil cometer pecados do que ser uma boa pessoa. Outra razão é que existem muitos demônios que viveram muito tempo escondidos, demônios que não viviam em cidades controladas pelos antigos pilares. O inferno era enorme e, por ser tão grande, sempre haveria possibilidades de tribos inteiras de demônios viverem escondidas do palco principal. Todos olharam incrédulos para Victor, e pelos números que ele usou casualmente, aqui estava um homem que era o líder de bilhões de seres. Você realmente não estava brincando quando disse que todos os demônios respondiam a você. Victor olhou para Morgana com uma expressão vazia que dizia: você está falando sério? Você sabe que eu não minto. Hugh, me desculpe por duvidar. É só que da minha perspectiva como um ex-demônio, é bem inacreditável, sabe? Morgana falou. Isso é surpreendente, Vic. Isso significa que você tem muita mão de obra para a guerra. Infelizmente, isso não está correto. Oh! A esmagadora maioria da população de demônios no inferno são demônios menores que são muito fracos no grande esquema das coisas. Demônios de elite demoram muito para serem criados, e demônios excepcionais como Baal ou meus generais são ainda mais difíceis. Embora essa restrição só se aplique a reis antigos, eu posso mudar isso, e com um sistema de mérito em vigor, posso conceder força a eles com base em sua contribuição para o inferno. Entendo. Você está usando energia negativa para dar mais poder aos demônios, mas a energia negativa é apenas a recompensa pela qual eles se esforçam e desejam. O objetivo real é o sistema de mérito pelo qual os demônios se esforçam para ficarem mais fortes. Isso é bastante engenhoso. Você está usando as principais características dos demônios a seu favor. Jeanne riu um pouco no final com um tom de admiração. Não existem demônios inúteis, apenas um rei sem visão que não pode usá-los. Veja o exemplo dos demônios do desespero. Se fosse a sociedade antiga, eles seriam inúteis se não tivessem a força dos cavaleiros da morte. Pelo menos, é o que o antigo rei veria. Eu, por outro lado, valorizo sua capacidade de se esconder com o miasma e se misturar com o ambiente. Sem falar que eles podem formar uma camada muito resistente como uma armadura, tudo graças ao miasma especial, e também são capazes de cheirar emoção negativa. Esses demônios são caçadores natos e, com o treinamento que receberam, tornaram-se assassinos mortais. O trabalho do assassino é matar, não lutar. Ou seja, eles usam qualquer coisa para matar o alvo. E esses demônios são especialistas nisso. Eles são realmente muito engenhosos. Oda sente. Embora ele estivesse conversando com o grupo, os olhos de Victor ainda estavam na dimensão abaixo deles. Com os olhos do dragão que podiam ver o mundo em sua verdadeira essência, a habilidade de se esconder em uma subdimensão era inútil. Sem falar que ao receber os olhos do dragão, seus poderes visuais basicamente se fundiram com o que tinham antes, tornando-o ainda mais poderoso. Ele literalmente podia ver entre as dimensões e, se quisesse, poderia ver atrás das paredes com uma visão perfeitamente normal. Claro,
Ele também poderia mudar os tons de sua visão como costumava fazer no passado, se assim o desejasse. A base está desocupada. Eles a estão usando apenas como um ponto de reabastecimento. Estreitando ainda mais os olhos, ele viu vários fios no ar indo para um ponto da ilha. Sim, a dimensão abaixo dela escondia uma grande ilha à vista, uma base militar muito robusta. Focalizando seus olhos naquele ponto, ele viu toda uma comunidade de pessoas. Humanos. Eles são todos humanos. Isso não faz o menor sentido. Eles estão usando-o como abrigo? Ou eles estão planejando algum tipo de experimento em humanos? Isso é incrível. Honestamente, eu realmente preciso ver se sou resistente ao miasma como antes. Quero ver o novo inferno. Morgana nunca pensou que iria querer tanto voltar para o inferno. Do jeito que ele descreve as coisas, eu também quero ir no futuro. Scatashi disse, parece uma experiência que nunca tive no passado. Ela riu um pouco no final. Estar com Victor nunca é desinteressante. Posso concordar com Scatashi nisso. Desejo ver o que Victor criou. Sinto que será uma jornada interessante. Jeanne acrescentou. Vou levar todos vocês um dia. Só preciso criar um item que manterá o miasma longe de vocês. Victor parou enquanto se concentrava em um homem. Aquela assinatura. Não há dúvida sobre isso. Vencedor? Um deus está na base, e muito forte nisso. O grupo imediatamente ficou sério. Descrição? Victor levantou a mão, e uma escultura de gelo apareceu em sua palma. Então, usando a escultura como referência, ele explicou: ele é alto, com pele saudável, longos cabelos negros, feições orientais e veste um terno preto com detalhes dourados. A sensação que tenho dele é a mesma que tive quando vi o Anjo da Morte. Então um deus relacionado à morte talvez? Mas a sensação de morte é muito fraca, ele se sente mais escuro. Todos ficaram em silêncio. Mesmo que as três mulheres aqui fossem muito experientes, isso não significa que elas interagissem com todos os deuses. Apenas uma pessoa sociável era capaz disso. Não o reconheço apenas pela descrição e aparência. Precisamos do conhecimento de Afrodite. Também precisamos de Alexios, Victor acrescentou e estreitou os olhos quando um portal apareceu ao lado do homem, e mais dois homens saíram do portal. A sensação que eles deram foi muito semelhante à do primeiro homem. Dois outros deuses apareceram. Victor fez duas outras esculturas de gelo que mostram os dois homens. O primeiro parece ser um deus do Egito, e o outro, não faço ideia. Também nunca os vi antes, Scatashi falou. Então ela olhou para Morgana e Jeanne, e as duas mulheres também balançaram a cabeça, indicando que também não as conheciam. Por que precisamos de Alexios? Você não pode destruir a dimensão? Morgana perguntou curiosa. Morgana. Destruir uma dimensão é muito arriscado. Por quê? Morgana era curiosa e uma mulher adulta. Então, quando ela não sabia de algo, ela simplesmente perguntava. Como Jeanne disse, a dimensão é algo criado por outro ser para proteger ou isolar uma área. Sem ser convidado, é impossível entrar. Isso não significa que seja impossível quebrar a dimensão, mas se eu fizer isso, toda a ilha desaparecerá com a quantidade de energia que usarei. E se não for destruído pela quantidade de energia que ele usa, o súbito aparecimento de uma ilha no mar pode fazer com que a ilha afunde ou causar outros problemas naturais dos quais não tenho ideia, mas é melhor evitar. Oh! Sem falar que a ilha é habitada por toda uma comunidade de humanos. Há até crianças naquele lugar. Se possível, não quero prejudicá-los com minhas ações diretas. Isso fez com que as expressões das garotas se suavizassem. O plano continua, Vicky. Scatashi continuou. Sim, mesmo que a ilha pareça abandonada, ainda pode ser um ponto importante para eles. Novas informações podem ser obtidas apenas procurando pela ilha e conversando com os habitantes, sem mencionar que se capturarmos um desses deuses, pode aprender mais. Oh, por que não apenas absorvê-los? Jeanne perguntou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.